Oi, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do ZaraCast. Um espaço conservador, um espaço de direita. Esse espaço é meu, é seu, é nosso, pessoal. Mandem sugestões, curtam, compartilhem. Hoje, com muita alegria, eu recebo meu amigo, professor Eduardo Vieira. Meu amigo, seja bem-vindo. Muito obrigado, Alê. É uma honra estar aqui. Sensacional. Eu acompanho o seu ZaraCast há bastante tempo e é ótima iniciativa. Parabéns. Obrigado. Nós vamos conversar sobre pautas importantes, sobre eleições. O professor Eduardo Vieira esteve essa semana aqui em São Paulo participando das manifestações, passou a semana por aqui, ele vai falar da peça de teatro, nós vamos entrar nos assuntos. Nos acompanhem. Aliás, meu amigo, vamos começar falando da peça de teatro, A Grande Jornada do Homem no Teatro A Vira da Lata? Vira da Lata. Vira da Lata. Muito bem. A gente sempre fala, né, gente, que a direita, que a esquerda faz muita coisa ruim culturalmente, né, que tem uma pressão muito grande de conteúdo inadequado. E eu acompanho isso tudo muito de perto, né? E chegou a hora da gente começar a fazer ações propositivas, ao invés de só reativas, né? De cancelamento, de reclamação, de crítica, né? Então, a gente montou um espetáculo que conta de maneira não panfletária a história da civilização ocidental, desde a Pangeia até a Missão Marte, para que as pessoas possam fazer uma estrutura emocional que é obrigatória. Você não consegue defender o que você não conhece, o que você não ama. Você não consegue amar o que você desconhece. Então a gente apresenta a fragilidade que é a civilização ocidental, a maravilha que é a beleza, que é aquilo, né? Quer dizer, a gente passou por milênio de grandes decisões, de sacrifício, de heroísmo, de inspirações inacreditáveis, né? Até a gente chegar onde a gente está. Então hoje, isso até é uma parte do espetáculo, hoje a gente abre a torneira de casa, pega um copinho de água limpa e refrescante, né? E a gente acha que isso é um direito divino, isso veio do céu. Não veio do céu. Isso é uma conquista duríssima, que demorou séculos para ser implementada, né? E basta uma geração falhar para que esse direito tão básico, essa coisa simples, né, que a gente não valoriza, seja tirada de nós. Então eu costumo comparar a civilização ocidental com uma florzinha delicada, assim. A gente tem que tratar dela muito bem. É quase um floco de neve, né? E é milagrosa mesmo, porque se você analisar a história da humanidade, a gente nunca teve nada que se aproxime disso, né? A civilização ocidental ela é de um sucesso retumbante por conta daquela tríade, né, de fundações sólidas que a gente teve, né, pela graça de Deus, né, que são o direito romano, a cultura grega e o cristianismo. Né? Então, que eu amplio isso para o arcabouço cultural judaico-cristão. Né? Então, quando juntou isso tudo, a gente teve a massa adequada, né, para formar uma fundação tão sólida a ponto de erguer essa maravilha que a gente tem hoje. Então, essa peça acontece em 1 hora. Então, imagina, eu conto em 1 hora o fluxo histórico da Pangeia até a Missão Marte, só que não é só fluxo histórico, eu falo de história, eu falo de geografia, eu falo de vários ramos da ciência, eu falo de geologia, eu falo das leis de Newton, eu falo de grandes pensadores, eu falo de Sócrates, de Aristóteles, eu falo de conquistadores como Alexandre Magno, eu falo de momentos específicos da história, como a Batalha da Bretanha, Winston Churchill, eu falo sobre socialismo, sobre nazismo. A peça é de um dinamismo inacreditável, né? E a gente ainda embute na peça demonstrações práticas. Tudo que acontece na peça acontece de verdade. A gente não tem, digamos assim, cenografia, sabe? Efeitos especiais. Uma das coisas que a gente mostra é a história de Guilherme Tell. E aí eu disparo um arco. O arco é de verdade, eu disparo de verdade mesmo. Ou seja, corre o risco de eu errar, né? Tem um alvo, eu dou um tiro de arco ali, depois dou outro tiro de arco em outro alvo. Então, as coisas acontecem mesmo, né? A gente dispara um trebuchet, sabe? É um formato que eu inventei, né, nos meus anos aí de trabalho como professor, fazendo esse tipo de comunicação para o público infanto-juvenil, sempre mixando um pouco de
de conteúdo duro com um pouco de ludicidade, com um pouco de diversão, né? Por quê? Por que não, né? Afinal de contas. Aprender é a coisa mais maravilhosa que tem, né? A coisa mais divertida Exatamente. que existe, né? Então, por que fazer isso chato, né? Então a gente foi evoluindo, modificando isso e finalmente chegamos no campo teatral. Então é uma alegria danada. A gente já fez essa apresentação várias vezes, né? Agora a gente tem solidez para dizer que realmente o conteúdo artístico funciona muito bem, as crianças ficam encantadas e ainda por cima tem um quesito, um item, né? Um elemento de participação do público muito forte, assim. Então eu chamo a criança para vir no palco, eu desço no meio da plateia e toco terror com as crianças. É muito divertido. Para te falar a verdade, eu me divirto mais do que eles. Muito bom, muito bom. Esta peça de teatro aqui do professor Eduardo Vieira é imperdível. A Grande Jornada do Homem, no Teatro Vira da Lata, fica em Sumaré, é imperdível. Fala mais um pouquinho para nós da peça. Todo sábado e domingo, às 4 horas da tarde. Ótimo, ótimo. A Grande Jornada do Homem, no Teatro Vira da Lata. Não percam, pessoal. Levem seus familiares, levem as crianças. Vale a pena. Meu amigo aqui, professor Eduardo Vieira, ele não é só diretor de peça de teatro, não. Ele participou do livro Línguas de Fogo. Eu já participei de algumas lives com meu amigo do Aliados, junto com os amigos Gustavo, Papini. Fala um pouco para nós do livro. Então, esse livro foi para mim uma grande e maravilhosa surpresa. Eu escrevo bastante, né? Sobre minhas opiniões, sobre o que acontece no mundo cultural, no mundo político e tudo mais. E eu publico esse tipo de conteúdo em alguns sites, em alguns jornais, né, com os quais eu contribuo, etc e tal, que me dão a honra de me dar esse espaço, né? E aí, um belo dia, um grande amigo meu, Denis Andrade, disse: Eduardo, você se incomoda de eu pegar alguns textos seus e colocar num livro, que vai ser uma coletânea, que a gente vai fazer como um registro histórico desse período? Eu falei, de jeito nenhum, ótimo, por favor, né? E isso já aconteceu algumas vezes, assim, Eduardo, posso? Pode, claro. E nunca saiu livro nenhum, né? Um mês depois, o Denis me apresenta o livro, né? PDF completo, assim, tá pronto. Eu falei, como tá pronto, né, cara? Sério? Sério. E aí depois veio o livro físico. Eu falei, meu Deus do céu, que maneiro, né? Bom, fora isso, né, quer dizer, o Denis Andrade me transformou de uma hora para outra no escritor, né? Porque é muito diferente você ter um livro publicado. Você é escritor? Você escreve onde? Eu escrevo um monte de site. Tá bom, beleza. Agora, quando você diz, tá aqui o Língua de Fogo, tá em todas as livrarias, né? Que legal! A coisa muda. Uhum. E é interessante porque são 100 textos, né? De vários autores diferentes, falando sobre vários assuntos diferentes. Então você tem desde cristianismo, educação, política, guerra cultural, o leque de assuntos é muito diverso. Então você tem um registro histórico, porque você destrói, você tira um site do ar com um estalar de dedos, né? Mas se você quiser tirar esse livro de circulação, eu, pessoalmente, já distribuí esse livro para o interior do Mato Grosso, para Pernambuco, né? Para Amazonas. E aí? Se você quiser tirar esse livro de circulação, se você quiser calar a boca desses 37 autores que participaram dessa coletânea, você vai ter trabalho, né? E os livros continuam sendo vendidos, né, por todo mundo. Tem livro em Portugal, tem livro nos Estados Unidos. E aí? Né? Então, quando você bota o livro no papel, eu sou um fã de e-book, tá? Não tem nada contra. Mas o livro no papel, ele tem uma força histórica que a gente tem que respeitar, sabe? Exatamente. Está ali, está chancelado. E um outro aspecto do livro é o seguinte, ele é um livro que deu espaço para pessoas que não são pessoas que estão, digamos assim, no topo da cadeia alimentar e intelectual da direita, entendeu? Por exemplo, Rodrigo Constantino, que é um cara que é ótimo, tá? Eu não tenho nada a dizer contra. Gosto do conteúdo do cara. O Roberto Mota, que é grande amigo meu. O Marcelo Rocha Monteiro, que é outro grande amigo meu. O Paulo Figueiredo. Tem um monte de gente que representa assim, a nata intelectual da direita hoje, né? Nós não. Nós somos assim o segundo time. Uhum. Então é interessantíssimo você pegar o registro do segundo time, porque, de certa forma, existe uma
talvez, sob certos aspectos, uma liberdade maior de transferência de conceito, sabe? De abordagem de determinados assuntos. Então, o livro ele é muito espontâneo, assim, sabe? E tem gente ali, eu li naturalmente o livro, né? Tem gente que escreveu um artigo. Primeiro artigo que publicou num determinado site, pum, foi pego e virou livro. Eu escrevi 450 artigos, né, em 25 publicações, né, e tive 8 artigos selecionados. Agora, aí você vai ver, esse artigo desse carinha que escreveu o primeiro é sensacional. Sabe, você fica assim, que é isso? Como? Né? É maravilhoso. Então, o livro tem realmente um conteúdo riquíssimo, riquíssimo. Excetuando a minha parte, né, que é um conteúdo que é legalzinho, mas tem um conteúdo de alta profundidade e alta especialização. Então você tem médicos falando sobre questões específicas da pandemia, por exemplo, de forma bastante fora da caixa, porque não tem censura em livro, né? Se a gente fala meia dúzia de palavras-chave erradas, Sim. Seja lá o que for que a gente esteja fazendo, é imediatamente cancelado, publicado, despublicado, ganha selo de mentiroso, aquelas coisas todas. No livro não, tá ali, né? Ninguém pode fazer nada, já era, meu nego, perdeu, né? A verdade já escapuliu das suas garras de censor, né? Então, eu recomendo, bom, lógico, né? Mas, e eu quero agradecer o Denis, que o Denis é que tornou essa maravilha possível. Obrigado ao Denis. Pessoas queridas participam desse livro. Eu já fiz a aquisição do meu livro Línguas de Fogo. Vale a pena. Línguas de Fogo. Eu vou aproveitar, nós estamos falando de livro, falamos do Línguas de Fogo. Eu vou aproveitar e vou entrar no assunto educação, que é um assunto, meu amigo, que me preocupa demais. O cenário que nós estamos enxergando, esse filme que nós estamos vendo. Então, seja para as crianças, através dessa aberração que é a ideologia de gênero, seja para o que estão fazendo com os professores, né? O que vem acontecendo há décadas, né? Não é só em São Paulo, é no Brasil. Fala um pouco para nós. Então, esse é um assunto bastante triste, né? Porque quando você está falando de... Primeiro, antes de começar a falar sobre isso, deixa eu fazer uma distinção semântica aqui, que para quem está nos ouvindo é legal. Ótimo. Né? Eu costumo tratar desse assunto usando o termo ensino. Pelo seguinte, claro que o termo educação está correto, mas o termo ensino, ele nos direciona mais para a parte que a gente vai tratar nessa conversa aqui, que é justamente a transferência de conhecimento através de métodos específicos, né, usando uma pedagogia específica, dentro de um ambiente específico, que é a sala de aula, a escola e tudo mais. Quando você usa o termo educação, ensino está dentro da educação. Então, a educação é um pouco mais ampla que isso. A educação inclui um fortíssimo fator cultural. Então, é claro que, ultimamente, o que a gente quer melhorar é a educação. Mas para falar sobre essa parte, né, a gente está falando do Ministério da Educação e Cultura, Secretarias de Educação estaduais, municipais e tudo mais, sistema de ensino. Então, é mais correto a gente usar o termo ensino. Então, em relação ao ensino no Brasil, Ale, a gente acompanhou, né, historicamente, uma degradação violenta e inacreditável do ensino no mundo todo. Eu vou te dar um exemplo. Na década de 50... o currículo das Ivy League, das grandes universidades americanas, né, eles seguiam um trabalho de compilação feito por um gênio chamado Mortimer Adler, que ele fez uma obra chamada As Grandes Obras do Ocidente. Ele listou 50 e poucos livros, tá, que são relevantes, que todo mundo deveria ler. E as obras são realmente sensacionais, né? Desde a Odisseia de Homero até o Manifesto Comunista do Karl Marx, aquela porcaria que a gente tem que conhecer para poder justamente atacar e combater, né? E se prevenir das armadilhas, etc. e tal. Então, nesse momento, você tinha uma abordagem da passagem de conhecimento muito escorada no ensino clássico, né? No trivium, no quadrivium. Se quiser, a gente dá uma palhinha sobre isso, é super interessante, né? E na década de 60, veio aquele pensamento, aquela segunda onda de pensamento revolucionário, nós tivemos várias, né? A gente aqui no Brasil sofreu uma pancada violenta na Semana de Arte Moderna, né? Que foi uma espécie de implantação cultural da filosofia marxista no Brasil. Não há um
uma molécula a se comemorar daquele evento, né? E tem gente comemorando por aí. Gerou barbaridades como a Abaporu, por exemplo, da Tarsila de Amaral, que é um horror, né? Arte tem que ser bonita. Coisa bonita é a Vitória Alada da Samotrácia. A Abaporu é um horror, né? Lamento. Então, quando a gente começa a ser obrigado a bater palma esteticamente para um Abaporu, a gente começa a dissolver o nosso senso estético, que é o trabalho que os intelectuais franceses, principalmente, fizeram na década de 60, que culminou naquela coisa horrorosa, estudantil, de 68, que é uma verdadeira aberração, liderada por um sujeito cujo sobrenome é Bandit, ou alguma coisa parecida com isso, que era um pedófilo assumido, né? Foi o líder do treco. E a pedofilia, inclusive, está altamente conectada com todo esse fluxo intelectual, todo, desde antigamente. Na verdade, desde lá, 1700 e pouco, quando a gente teve o primeiro intelectual que expôs essas informações, que foi a fonte no qual toda essa lixarada vermelha bebeu depois, que se chamava nada mais, nada menos do que Marquês de Sade. Se você ler o livro La Philosophie dans le Boudoir, você vai ter que parar de vez em quando para tomar um banho, né? Você vai à igreja, se benze, depois você volta e continua a ler. Você tem que ler aquele livro com luva de limpeza pesada. O cara era um psicopata, mas ele levava a lógica que depois derivou no pensamento de Derrida, Deleuze, Marcuse, principalmente, essa porcariada toda, aquele careca, o seu funério francês, Foucault, Michel Foucault, né? Então, essa turma toda, se juntar tudo não vale um rato, né? E todos eles beberam nessa fonte. Marquês de Sade, para quem não sabe, é o originário, o nome Sade, é originário da palavra sadismo, que é você extrair prazer no sofrimento alheio, tá? Só um parênteses histórico aqui, porque isso é tão legal que a gente bota aqui. Na Revolução Francesa, quando caiu a Bastilha, só tinha um prisioneiro na Bastilha, era o próprio Marquês de Sade, tá? Então pegaram aquele cara e disseram, agora vamos fazer o seguinte, os revolucionários lá, aquela escumalha toda, né? Vamos fazer o seguinte, super legal, vamos botar o Marquês de Sade para ser um membro do nosso júri, né? Vamos usá-lo para julgar, porque afinal de contas são nobres e o cara foi caçado pelos nobres, então ele vai ter aquele espírito de vingança, né? Aquele espírito de reparação histórica, aquela patuscada toda que começou muito antes daquilo, na verdade. Puseram o Marquês de Sade lá. Ele ficou lá talvez, sei lá, não sei quanto tempo, 2 semanas. Tiraram o Marquês de Sade de lá e puseram ele de volta na cadeia. Sabe por quê? Porque para os revolucionários franceses, o Marquês de Sade foi muito bonzinho. Cara, a verdade, eu não sei como é que as pessoas conseguem escrever ficção, porque a verdade é tão mirabolante assim que como é que a gente vai imaginar um negócio tão bizarro? O Marquês de Sade foi destituído do cargo de juiz da Revolução Francesa porque ele era bondoso. Isso é bizarro, não é? Bizarro. Mas então, voltando aqui para esse período, né, de formação desse imaginário horroroso, a gente teve, então, essa degradação intelectual que se reflete no sistema de ensino, começou lá nos Estados Unidos. Esse cara, o Mortimer Adler, ele foi perseguido em vida. Toda a obra dele foi ignorada, as Ivy League se transformaram nessa porcaria. O que é Harvard hoje? É quase Taubaté, né? Eu rio. O cara me mostra, eu tenho diploma em Harvard. Que azar, hein, cara? Pô, tu gastou um dinheiro, hein, malandro? E tá com essa porcaria desse papel aí que não me diz nada, né? Não me diz nada. Aliás, diplomas hoje me dizem pouquíssimo. Eu já dou 2 pés atrás e encosto o traseiro na parede quando o cara me vem com diploma de doutorado, eu já fico com medo, né? Mas, enfim, e esse processo todo, né, ele veio se acelerando, né, no tempo. Quando chegou aqui no Brasil, nós tivemos a implantação desse troço lá de trás, né? Isso vem lá da década de 30, 40, né? Não foi uma coisa moderninha, né? E qual é o objetivo desse negócio todo, né? Basicamente, é impedir a criança de pensar. Todo fluxo, vamos dizer assim, de imposição intelectual demoníaca, ou esquerdista, ou regressista, como você preferir, né? Que é tudo a mesma coisa, ele basicamente está calcado em cima da remoção da maior dádiva divina, que é a nossa liberdade de pensar, né? É o nosso direito de decidir, é o nosso chamado de livre-arbítrio. Deus fez o mundo e botou a gente aqui para que nós quiséssemos amá-lo.
Se ele quisesse, ele estalava o dedo e estava todo mundo ali venerando Deus o dia inteiro, né? Isso não interessa a ele, por razões óbvias. Então, todo o processo demoníaco, inclusive ideologia de gênero, né? Particularmente, aliás, se baseia no princípio de remover, de várias maneiras diferentes, a capacidade cognitiva do ser humano, a capacidade de decisão, a capacidade de avaliação, a coragem para agir, a coragem para decidir, a coragem para se contrapor ao que é errado. Isso tudo está num grande pacote que inclui um monte de coisas. Esse assunto é fascinante, né? Inclui autoridade paterna, inclui autoridade professoral, né? Inclui hierarquia, inclui a capacidade de sacrifício. É realmente uma coisa enorme. Tudo isso é ardilosamente destruído dentro do sistema de ensino. Então, se você falar para mim hoje, poxa, Eduardo, eu tenho aqui minhas considerações com homeschooling. Homeschooling é uma coisa que eu acho meio assim, porque afinal de contas a criança vai perder aquele contato com os amiguinhos. Eu respondo, olha para a realidade. Tira a cara do livro, levanta a cabecinha e olha para a realidade. Olha o que está acontecendo nas escolas. Não são só as públicas, escolas multimilionárias. O cara paga R$5.000 por mês para botar o filho numa escola aqui em São Paulo e o filho vê ideologia de gênero sendo vendida. Sim. Isso... Qualquer coisa é melhor que isso. É melhor deixar o moleque em casa vendo o Brasil Paralelo, que é excelente, né? Concordo. Do que deixar o moleque, quer socializar? Pô, vai pra igreja. Socializa com as crianças da igreja, pô. Vai socializar com um moleque que fala todas? Você tá louco, né? Qual é a vantagem disso? Vai deixar o seu filho exposto a um militante disfarçado de professor que fica ensinando pra ele que a gente tem uma dívida histórica com um tataraneto de escravo? Você só pode estar me sacaneando, né? É óbvio, né? E aí o pessoal fala, mas homeschooling não é para todos. Não é para todos, obviamente, né? Mas para quem puder fazer, faça, né? E faça do jeito... Vem cá, quem sou eu para dizer o que você vai fazer com seu filho? Exatamente. E muito pior, quem é um burocrata desconhecido do Estado para dizer o que... Se eu não quiser botar ele na escola? Exatamente. Isso é uma decisão sua. Lógico. Decisão da família, dos pais. Exatamente. Nós lutamos muito. Você não me acompanhou, você nos acompanha. Contra a ideologia de gênero. Estivemos na porta da Prefeitura de São Paulo, estivemos dentro da Alesp, estivemos na Câmara dos Vereadores, participamos de audiência pública. Isto é uma aberração. É uma aberração. Então, como bem disse o Eduardo, isso é uma decisão dos pais. O que acontece hoje é uma militância dentro das escolas. Completamente. É um esforço concentrado. Porque, olha só, Ale, o que acontece? Para a gente poder pensar, a gente usa símbolos, tá certo? Desde ideias, né, até palavras e tudo mais. A gente pensa em português, você concorda? Então, quando você destrói um elemento fundamental da nossa percepção da realidade, que é a existência de um homem e uma mulher, você fez uma espécie de rachadura no seu sistema lógico, tá? É mais ou menos assim que o cérebro funciona. E tem pesquisas científicas muito claras sobre isso. Quando você aceita que a grama é azul, porque é a mesma coisa. Quando você diz que um homem de peruca é uma mulher, e você aceita isso, eu não aceito, homem de peruca é um homem de peruca, né? Lamento, se você acha que é mulher, desculpa, eu acho que eu sou um helicóptero de combate, né? Mas isso não me dá uma metralhadora e um monte de míssil, eu não saio voando por aí também, não dá pra voar, né? Então, da mesma forma, o fato de você botar uma peruca e dizer que é mulher também não te dá útero, não te dá ovário, não te dá um cromossoma X, não apaga os cromossomas Y. Então, a chance de um homem de peruca ser uma mulher é a mesma chance de eu ser um helicóptero de combate, tá certo? Eu acho esse exemplo ótimo, porque ele é absurdo o suficiente para retratar a realidade. Então, o que acontece? Quando você faz essa rachadura no seu sistema lógico, você aceita essa mentira como uma verdade, o prejuízo é muito maior do que você pode imaginar. Porque você se torna 90% mais propício, 90% mais fácil de você aceitar a próxima mentira. E aí você vai dilacerando a sua estrutura lógica até que chega o ponto que você se torna um militante regressista. Você já conversou com um regressista convicto? Eles se chamam de progressista, tá, gente? Eu uso o termo regressista porque eu sou amante da verdade. Eles querem nos levar
lá para trás, para o final da civilização, para quando não tem mais nada. Foucault queria anarquia, ele quer a lei do mais forte, ele quer pancadaria na rua, ele quer sangue, tá? E qualquer militante regressista quer a mesma coisa. Ele não vai dizer isso abertamente porque ele é canalha, mas ele quer a mesma coisa, né? Então, se você pegar um regressista, você vai ver que ele não tem lé com cré, cara. Os 3 neurônios, 2 dos quais são chamuscados pelo uso excessivo de maconha, os 3 neurônios desse cara não funcionam direito, cara. Não funcionam direito. E ele se permitiu essa degradação intelectual justamente porque ele também aceitou uma quantidade cada vez maior de mentiras que destruíram o sistema lógico dele. Isso é neurológico. Ele destruiu a capacidade dele de pensar. Se pode ser restituído? Pode. Talvez, né? O cérebro é uma coisa muito plástica, né? É uma coisa muito maleável. Você perde o movimento de um braço, depois você faz fisioterapia, o cérebro cria outros caminhos, né? Você consegue mover aquele braço de novo. É um troço muito maneiro. Mas o estrago está feito de forma física. Isso é muito interessante da gente ver. A gente pode dizer o seguinte: pensamento esquerdista gera danos cerebrais, físicos, neurológicos. Não é brincadeira. E as nossas crianças, no nosso sistema de ensino, são bombardeadas com essa porcaria todo dia. Exatamente. Não é? Exatamente. Não é só questão sexual, que também é um horror, né? No meu espetáculo, Alê, um dos quadros, né? Ele exige das crianças um grito de guerra selvagem. Selvagem. Por quê? Porque quando você dá um grito de guerra selvagem, você assume a sua testosterona. Você tá entendendo? O cara vai dar um grito de guerra, você vai assim, ui! Não! Ele dá é um rugido. Depois eu digo, não, tá bom. Eu quero outro maior. E a molecada diz, aí eu olho pra eles assim, isso aí, galera! Vamos atacar! Soldados, isso aqui. Aí eu digo, olha que legal. Os caras ganharam pula um pelo de cabelo no peito do moleque. Né? Porque isso é altamente desestimulado. O moleque não pode gritar no recreio, ele não pode correr, ele não pode dar um empurrãozinho no outro. Que isso, gente? Então vai fazer um monte de bonequinho de porcelana? Muito diferente de algumas décadas atrás. Eu sou nascido em 70. Eu me lembro muito bem da nossa infância, da minha infância. Me lembrando, o intervalo era recreio. Isso. Né? Mas nós tínhamos, ali, no recreio nós brincávamos ali, eles deixavam, eu estudava no Arquidiocesano em São Paulo, e nós tínhamos acesso a algumas coisas, então tinha um colchão, salto em altura, eles deixavam ali no recreio, não era só durante a aula de educação física. Isso, maneiro. Mas eu me lembro... eu vivi outra infância do que nós estamos vendo acontecendo hoje. É completamente diferente. Nós tivemos é muito triste olhar o que acontece hoje. Essa degradação, a coisa vem vindo ladeira abaixo. Como isso entristece, nós amamos as crianças. Que legado que nós queremos deixar? Que futuro que nós queremos deixar para as crianças? No Brasil e no mundo. Mas falando de Brasil. Então, eu falo com tristeza disso. Essas lembranças que vêm à cabeça e voltando para hoje, olhando hoje o quadro de tudo que está acontecendo. É como você disse. Então, nós brincávamos nas ruas, nós podíamos... era jogando bola, marcava, eu me lembro, com um chinelo, as traves. Isso aí. Então, quer dizer, essa sensação de liberdade, poder falar as coisas, como poder gritar, a criança poder correr, poder se divertir. Hoje não, hoje é uma coisa presa. Aí vai para as escolas essa militância. Né? Eu fico preocupado com as futuras gerações. Vamos falar um pouquinho, né, sobre o que pode ser feito para melhorar isso, porque senão a turma se joga pela janela. Vai entrar em depressão. Fica todo mundo triste. Uma coisa que a gente tem a nosso favor, gente, é o seguinte: a gente trabalha com a verdade, né? E a verdade é fortíssima. O pessoal fala para mim, puxa, Eduardo, a gente teve uma destruição cultural tão grande que a gente não vai conseguir recuperar isso nem em 40 anos. Eu digo negativo, 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 negativo. Essa turma, a mentira, né, depende de hegemonia para funcionar. Se você quiser mergulhar todo mundo na escuridão, não pode ter uma luzinha. Porque se tiver uma luzinha,
ela é visível na escuridão. E todo mundo vai para lá e daqui a pouco está todo mundo com uma luzinha disponível, né? E daqui a pouco outras se acendem e a escuridão acaba. Então, o esforço concentrado para você manter um povo como o nosso na escuridão, ele é hercúleo, ele é gigante e é uma tarefa perdida. Só que o mal não quer saber, né? O mal, ele é mal justamente porque ele não percebe que ele poderia estar fazendo bem, então ele faz o mal. Então ele só conhece aquilo e ele age daquela forma. Mas eles já perderam a lei. Então isso é legal dizer para vocês aí que estão nos assistindo, né? O mal já perdeu, já era, né? O que vai acontecer é que a gente está implementando essa vitória. Então como é que a gente implementa essa vitória no campo do ensino? A gente remove as amarras do ensino. Quer dizer, tem que acabar com o conceito de BNCC, Base Nacional Comum Curricular. Governo federal dizendo para todo mundo o que deve estudar, como deve estudar, onde deve estudar, quais são os detalhes de conteúdo. Isso é demoníaco. Demoníaco. Remove isso tudo. Ah, mas aí eu não vou ter controle. Ótimo, é para você não ter controle mesmo. Você teve controle durante 60 anos e você fez muita porcaria. Então é para você mesmo, você que está aí do segundo escalão do Ministério da Educação, da Secretaria de Educação, é para você perder o controle. Porque quanto menos controle você tiver, melhor será a vida das nossas crianças. Você é um agente do mal. Lamento muito. Pode chorar na cama que é lugar quente. Eu não estou aqui para ser teu amigo. Eu estou aqui para dizer o seguinte, você é um agente do mal. E você, como membro de qualquer Secretaria de Educação, com raríssimas exceções, tá? Você deveria se envergonhar quando levanta da cama todo dia para entrar naquele sistema e propagar aquela porcaria que vocês propagam. Excelente. Eu não sei se vocês sabem, mas o Brasil é submetido a cada 2 anos a um exame que não é dos melhores, que se chama PISA, que avalia crianças de 15 anos de idade em 3 competências: ciência, matemática e a língua nativa. O Brasil mantém aproximadamente a 11ª posição, de baixo para cima. Sempre. Entram mais 10 países naquele troço e o Brasil segue lá na 11ª, 12ª posição, de baixo para cima. Se você ver os países que estão em cima da gente, hoje tem 140 países no PISA, tá, gente? Não estou falando aqui de 20, não. Estou falando de 140 e o Brasil está lá na 11ª posição, tá? De baixo para cima. Ou seja, é o 130º país do troço, 120º, né? Olha a vergonha, um país possante como o nosso, sei lá, estamos na 8ª economia do mundo, não sei. Exatamente. População de 200 e tantos milhões, território continental. Nós alimentamos 1,5 bilhão de pessoas no mundo e a gente tem um ensino. Aí o pessoal diz, temos que dar mais dinheiro para o ensino. Nem mais um tostão. Quanto mais dinheiro dá, pior fica. Nós pagamos 6% do PIB no nosso sistema de ensino. É que nem país grande, é que nem Estados Unidos. A gente gasta a mesma coisa que os Estados Unidos. E quanto mais injeta de dinheiro, pior fica. Porque você não tem que injetar dinheiro, você tem que remover indivíduos. É duro. O bom de não ser um cara livre, como eu sou, é isso. Eu posso falar essas coisas na cara mesmo. Se o cara não quiser me atender na escola, pior para você. Mas vocês têm que ser removidos. Tem que perder poder e tem que tomar um pé na bunda mesmo. Demissão. O cara é incompetente. Olha só, o cara ganha 6% do PIB, um PIB trilionário, que nem o PIB brasileiro. E o cara entrega o quê? A 120ª posição. Porra, só pode estar me gozando. Nós temos que defender o Ministério da Educação e Cultura. Meu amigo, tem que tacar fogo nesse troço, né? Não no sentido literal, tá? Vagabundos. Não no sentido literal, tá? Então, a gente tem que dar poder à ponta. Quem tem que decidir o conteúdo? As escolas. Em última análise, os pais. Então, você quer fazer uma escola pública marxista? Faz. Para mim, pode fazer. Olha, essa escola pública aqui é marxista. Ótimo. Agora, deixa o pai entrar na escola pública católica também. Deixa o pai entrar naquela escola particular judaica. E o pai bota onde quiser. E aí eu quero ver quantos alunos vão ficar na escola marxista. Vai ter 5 professores débeis mentais, né? E 0 alunos. Porque quem é que vai querer aprender uma porcaria dessa? Ninguém, né? Exatamente. É claro que não funciona assim, porque eles funcionam em cima da mentira e tudo mais. Mas a solução para isso, Ale, é o seguinte, é liberdade. Liberdade curricular, tá? Antigamente, posso falar sobre o Trivium Quadrivium um pouquinho? Claro. Antigamente, quando eu digo antigamente, eu digo lá na Grécia, tá? E posterior, isso durou bastante tempo, né?
o sistema de ensino era baseado nas 7 artes liberais, tá? Elas eram divididas em dois grupos, as artes da mente e as artes da matéria. Então, 3 artes da mente, 4 artes da matéria, trivium e quadrivium, juntam, formam as 7 artes liberais. Quais são as 7 artes da mente? Você tem a lógica e você tem a gramática. Olha, é lindo, cara, falando sério. Como a gente perdeu. Bastava isso, a gente já estava bem pra caramba. A lógica e a gramática. Quando você funde as duas, você tem a retórica. A retórica é o uso da lógica junto com a gramática para fazer a transferência adequada da informação que você está passando para o público que você quer que receba essa informação. Então, você está falando com criança, você vai usar uma retórica. Você está falando com adulto, você vai usar uma retórica. Você está falando com soldado, você vai usar uma retórica. Você está falando com político, você vai usar outra retórica, né? Então, a retórica é a maior das artes liberais, tá? Veja Cícero, por exemplo. Veja Churchill, o estrago que ele fez, né, nos inimigos da liberdade com um discurso, né, na Câmara dos Comuns, quando ele assumiu o controle daquele troço, né? Bom, então é realmente importante. No mundo da matéria, você tem 4 artes liberais. Então você tem a aritmética e a sua aplicação prática. Você imagina qual é a aplicação prática da aritmética? É muito pitoresco isso, gente, é legal pra caramba. A aplicação prática da aritmética chama-se música. A música é uma grande sequência de equações matemáticas, né? Grande, tanto em relação ao tom quanto em relação ao tempo, né? Então, a aplicação prática da aritmética é a música. E o outro elemento do mundo prático, né, do quadrivium, é a geometria, cuja aplicação prática é a astronomia. Então, repara, você tinha um currículo de 7 matérias, e eu posso te garantir, tá? É certo, que qualquer aluno daquela época escovaria qualquer aluno da atualidade. Escovaria, seria uma devastação. Por quê? Porque você não precisa receber trocentas toneladas de conteúdo para você se tornar uma pessoa intelectualmente poderosa. Você precisa receber ferramentas e estímulos para você se tornar uma pessoa poderosa. E não são tantas ferramentas assim, e não são tantos estímulos assim. Então por que eu preciso saber, por exemplo, que existia um reino Zulu na África em 1214 que produzia um tambor que tocava em 7 tons? Isso é irrelevante. Qual é a parte disso aí que se tornou uma herança cultural minha? Zero, né? Zero. Zero mesmo, não é 0,1, não, é zero. Então isso é conteúdo que não deveria estar. Por que eu preciso ter 18 disciplinas? Por que eu tenho que ter sociologia no ensino médio? É coisa de louco, mas é de propósito. Quando você tem um monte de matéria, você gera uma grande confusão mental, ninguém pode se aprofundar em nada, você não dá tempo de nenhum dos temas serem abordados de forma profunda e gerarem reflexão. Então você vê, todo esquerdista vagabundo, ele sempre declara que ele está interessado que as crianças tenham um pensamento crítico, não é verdade? Então é exatamente o oposto. Quando o esquerdista abrir a boca para bostejar alguma coisa, você pode multiplicar por -1. O que ele está falando é o oposto do que ele realmente quer fazer, tá? Ou até, existem esquerdistas que são honestos, né? É o oposto do que vai resultar das ações que ele está propondo, mesmo que ele genuinamente acredite naquilo. Não faz diferença. Então, quando o esquerdista diz, o nosso sistema de ensino promove o pensamento crítico. Não, é o oposto. Impede o pensamento crítico. Como é que eu dou aula, por exemplo? Eu uso o método socrático chamado de maiêutica. Maiêutica é um termo relacionado à mãe, que é relacionado a parto, que é justamente o parto das ideias. Então eu não digo para o meu aluno a resposta de uma determinada proposição, eu não explico completamente um determinado tema. Eu vou fazendo perguntas para ele, e ele vai então moldando o pensamento dele de forma a caminhar na direção que eu quero que ele caminhe. No final das contas, ele chega à resposta através do meu estímulo de perguntas. O que é isso? Eu estou ensinando ele a pensar. As perguntas que eu faço são as perguntas que ele deveria fazer para então chegar naquela resposta. Claro que dá trabalho, demora mais, muito mais fácil ele dizer 2 mais 2, 4. Né? Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Não, qual é a raiz quadrada de 16? Calma. O que é a raiz quadrada? Aí ele responde, raiz quadrada é o número que você multiplicar por ele mesmo, dá esse número que você está tentando extrair a raiz quadrada. Ótimo. Então,
Pensa desse jeito. Quais são? Faz os testes. Quanto é 1 vezes 1? 1. Daqui a pouco ele chega no 4. Mas ele chega no 4 porque ele pensou. Na próxima vez que ele for submetido a essa pergunta, ele vai dizer, bom, eu já sei o que é raiz quadrada. Então eu tenho que pegar 2 números que juntos deem aquele valor. Então a raiz quadrada é 64, vou ver, 7 vezes 7, 49. Não é. 8 vezes 8, 64. Opa! A raiz quadrada de 64 é 8. Assim ele pensou. Entendeu? E isso vale para tudo, vale para história, vale para geografia, vale para tudo. Você está falando sobre a tal da Revolução Francesa, você vai fazer ganchos mnemônicos e ele vai trazendo aquele troço e ele chega naquele negócio. Ele vai montar aquela estrutura de pensamento. E aí, quando ele monta a própria estrutura de pensamento para responder uma determinada demanda, ele se apropriou daquele conhecimento. E é dele. E isso é ensinar, justamente. É fazer com que o aluno se aproprie do conhecimento, né? Excelente. E é uma coisa que não acontece no ensino, infelizmente, né? Infelizmente. Estamos longe disso, parece. Estamos longe, mas isso é aquela coisa que eu te falei. Tira o taco autoritário, federal. A coisa começa a mudar. A coisa começa a mudar. Muda determinadas regras. Por exemplo, mérito. Professor bom tem que ganhar mais que professor ruim. Isso é um horror. Os professores que estão nos assistindo aí estão arrancando, esquerdistas, né? Estão nos arrancando o cabelo. Esse cara é um fascista. Chama mérito, gente. Mérito. O cara que é bom, ele tem que ganhar mais do que o cara que é ruim, né? O cara que sabe mais, ele tem que ganhar mais do que o cara que sabe menos. Isso vai estimular o cara que sabe menos e tem um cérebro a estudar, vai saber mais, vai se tornar melhor. Como nas empresas. Exatamente, exatamente. Se você falar a palavra mérito no sistema público de ensino do Brasil, você é corrido na base da bolacha. Na base da bolacha. Por isso é que de vez em quando eu ando com machado, né? Para desestimular esse tipo de coisa. Mas você tá entendendo? Então é isso, cara. É liberdade, mérito e confiança. Você tem que confiar. Aquele diretor daquela escola, ele pode ser um gênio. Deixa ele trabalhar e deixa os resultados aparecerem. Se forem ruins, a gente muda o cenário e vai andando. Entendeu? Ótimo, ótimo. Excelente esse nosso episódio do Zaracast com o professor Eduardo Vieira, meu amigo, orgulho. Meu amigo, aproveitando que nós falávamos de educação, eu tenho uma preocupação, e uma pauta, um pensamento, que é trazer novamente, nós tínhamos isso, crianças e jovens para o esporte. Por que eu digo tínhamos? Quadras, piscinas, pistas de atletismo eram melhores cuidadas. Existiam competições entre as escolas, né? Isso era mais forte. Hoje virou uma coisa tímida. E para quem gosta, eu gosto, sempre fui esportista, para quem gosta e vai olhar como estão quadras, como estão parques, como estão pistas, o esporte, ele ajuda a tirar crianças e jovens das drogas. Ajuda. Fala um pouco para nós sobre isso. Ótimo, ótimo. Eu concordo absolutamente com isso, tá? Lembra do que a gente estava falando anteriormente sobre justamente a destruição de valores e a forma direcionada como os regressistas estavam atuando no sistema de ensino para causar a destruição do nosso tecido social, justamente pela disrupção desses valores? O esporte é um ótimo antídoto para isso. Porque quando você pratica o esporte, você tem uma série de estímulos às virtudes que são inseparáveis da atividade esportiva. Por exemplo, você tem que ter coragem para competir. É uma demanda de coragem, né? Você está ali se expondo numa competição, se você for muito ruim naquele troço, né? Você paga um mico, digamos assim, né? Você está ali num momento onde o holofote está em você. Então esse estímulo, outro, é resiliência. Você está correndo 1000 metros, chega uma hora que você está cansado. E é ali que você vai ganhar ou não aquela prova. É a sua capacidade de aguentar aquele sofrimento muscular que vai fazer você ganhar ou não, né? Tem a solidariedade, quer dizer, o cara ganha. Um exemplo clássico disso é o seguinte, outro dia, coisa de 2 anos, teve uma prova, olha que maneiro, o esporte traz isso, né? Um cara estava correndo, vencendo a prova, ele se confundiu, tá? E ele passou numa linha que não era a linha de chegada. O segundo colocado veio, pegou o cara e levou ele e empurrou ele na linha de chegada. Cara,
Isso resume o que é o ethos esportivo, sabe? É isso, né? Você está competindo entre pessoas, mas você está querendo o melhor de todo mundo, né? Então não cabe pensamentos como trapaça, pensamentos como sabotagem, pensamento como inveja. Se eu estou correndo e o cara corre muito mais do que eu, o que cabe é admiração e talvez um estímulo a um esforço maior. Pô, cara, mandou bem pra caramba, hein? Como é que ele tá treinando? E pode ter certeza, se você perguntar para aquele cara como é que ele tá treinando, ele vai responder para você, não, eu tô treinando desse jeito aqui. Ah, você tá fazendo desse jeito? Não, pô, dá para se melhorar muito, né? E é um pacotão que é sensacional, né? Você tem que ter, todas as virtudes estão ali, né? Então, não é à toa. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático 2, a missão. Eu sou carioca, né? Vim aqui, estou hospedado lá no Pacaembu. Hoje eu fui no Pacaembu para correr, né? Antigamente, não há muito tempo, né? O Pacaembu permitia que qualquer cidadão brasileiro entrasse e corresse na pista de corrida do Pacaembu. Eu corria ao redor do estacionamento, né? Corri na calçada, desviava do buraco, pulava aquela raiz de árvore, né? Descia o meio fio. E enquanto isso, a pista de corrida do Pacaembu tá lá lacrada. Tá lá lacrada pra quê? Pra pombo fazer cocô? Né? Eu deveria poder entrar naquele... E eu muito menos. O que deveria poder entrar naquele troço o tempo todo são milhares de crianças da rede de ensino pública. Exatamente. Para fazer competição. E aí, olha que coisa, vai ter aquele aluno que tem aquela genética perfeita, que vai correr muito mais rápido que os outros, e aí a gente vai pegar e vai dizer assim, vamos pensar você... e vamos transformar você no Usain Bolt brasileiro. Quantas vocações inacreditavelmente sensacionais a gente não destrói todo santo ano por causa da bandidagem que comanda o nosso establishment, né? Aí depois a gente pode conectar isso rapidamente, né? Naquela coisa, naquele conceito da cereja do bolo do professor Olavo de Carvalho. Eu não estou querendo antecipar a pauta não, mas só para lançar isso, depois a gente volta nisso. Sim. Não adianta você trocar a cereja do bolo. O bolo não é só a cereja. Quando você tem a cereja do bolo bonitinha, você come a cereja. E o resto do bolo forma a realidade. Então, o professor Olavo diz, quando nós colocarmos o Bolsonaro como presidente, ele é a cereja do bolo. É maravilhoso que nós tenhamos conseguido esse feito hercúleo, né? Mas a gente tem que se preocupar com o bolo. Se o bolo estiver podre, a cereja não vai alimentar ninguém, né? A gente tem que ter a cereja e o bolo, né? Então, quando a gente reclama de determinadas estruturas e determinadas instituições brasileiras, a gente está falando exatamente dos escalões abaixo. Por que o Pacaembu teve as portas fechadas para uma série de atividades que antigamente existiam lá de forma fácil, franqueadas para a população? Eu sei disso porque eu estou hospedado na casa do meu primo e ele disse para mim isso. Antigamente eu podia ir lá e fazer isso. Meu filho ia lá e corria, o outro jogava bola, o outro fazia patim e não sei o que, papapá. Agora ninguém faz nada. Nós falamos isso com embasamento, né? Eu sou um apaixonado por esporte. Participo dessas corridas de rua, participo de maratonas. Essas provas de 42 quilômetros. Nós conhecemos algumas assessorias esportivas. Como você bem disse, quem tem... falando de uma modalidade do esporte, a corrida, quem tem feito alguma coisa no sentido de amparar, de acolher, de descobrir talentos... são assessorias esportivas particulares. Nós não podemos depender do Estado, infelizmente. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Como você bem citou sobre o Pacaembu, temos diversos exemplos. Tem ali perto do Parque do Ibirapuera tinha uma linda pista de atletismo, metade daquele terreno virou metrô. Então, tudo tudo para atrapalhar, nada para ajudar, nenhum investimento nesse sentido, porque não interessa, parece que não interessa para o Estado, mas nós estamos falando de crianças e jovens no esporte, então isso tinha no passado, era melhor, foi sumindo. Ale, nós estamos rolando ladeira abaixo. Né? Nós estamos rolando ladeira abaixo. Mas agora nós temos um motivo tremendo para ter esperança, porque agora nós sabemos que nós estamos rolando ladeira abaixo. Né? Não tem como você solucionar um problema se você não tiver ciência dele. Agora nós sabemos
que nós estamos rolando ladeira abaixo, nós sabemos por quê. Nós sabemos quem nos empurrou nessa ladeira. E nós vamos desfazer isso tudo. A gente vai remover cada um desses vagabundos das suas posições de poder. Vai dar trabalho. Limpar um establishment do tamanho do Brasil não é tarefa fácil. Como o Trump teve uma perfeita ciência disso nos Estados Unidos. Eu não posso deixar de falar. Nós vamos sim. Nós não desistimos. Vocês querem nos vencer pelo cansaço, mas vocês não vão conseguir. Nós lutamos e lutaremos. E 7 de setembro novamente mostrou isso daí. Nós já vamos entrar nesse assunto. Nós não vamos desistir. O sistema quer nos vencer, quer nos calar. Está aqui na minha frente o professor Eduardo Vieira, que teve as redes sociais canceladas. Canceladas, definitivamente. Aliás, fala para nós sobre isso. Isso é uma coisa bastante pitoresca, né? Qualquer ativista de direita está perfeitamente habituado, né, a tomar uns ganchos no Facebook, no Instagram, no Twitter, né? Então você fica lá sem poder participar daquela rede por 15 dias, né? E por aí vai. Eu tive, há 2 semanas, as minhas contas do Facebook e do Instagram canceladas. Não foi gancho. Cancelou. Olha, você não... E a mensagem foi mais ou menos essa. Nós entendemos que uma pessoa como você não é adequada à nossa comunidade. Olha que legal, né? Super maneiro. Isso faz bem para a autoestima. Na verdade, isso é para você botar no currículo, né, hoje em dia, né? Que o Zuckerberg resolva que eu não sou adequado. Exatamente. Só que me interessa participar daquela comunidade. Então eu entrei com uma ação para o restabelecimento do meu acesso. Eu não vou fazer outro perfil, não vou fazer nada. Eu vou brigar com o cara para o cara ajoelhar e dizer, tudo bem, eu vou te restituir. Que é como todo mundo devia fazer, né? Aí o mais pitoresco veio no dia 6 de setembro. Eu fiz um vídeo, Ale, de convocação para as manifestações do 7 de setembro do ano passado. Eu fiz 3 edições desse vídeo, tá? Um vídeo em português, um vídeo em inglês e um vídeo em francês. O vídeo em inglês tinha 9 legendas em 9 idiomas, inclusive japonês e russo, e alemão, italiano, espanhol, francês, etc e tal, né? Esse vídeo rodou o mundo, teve muitas visualizações. Nessa manifestação desse ano, como os problemas continuaram os mesmos, né, e o vídeo continuou perfeitamente atual, o vídeo girou de novo, né, o mundo todo. A gente teve 250 mil visualizações nos últimos 15 dias. Excelente. Né? E a turma... E é um vídeo que fala muito de Deus. Muito de Deus. E não tem nada que perturbe mais a bandidagem mefistofélica, né? Do que falar de Deus. Do que falar de Deus. Então eu tive a minha conta do WhatsApp cancelada no dia 6 de setembro. Do WhatsApp? Do WhatsApp. Eu nunca tinha visto isso, cara. Eu liguei meu WhatsApp às 8 horas da manhã, peguei minha mensagem, não sei o que. Peguei de novo uma mensagem. Este número não pode mais acessar o WhatsApp. Eu não podia nem ver a conta. Aí eu falei, como é que é isso? Liguei pro meu advogado, 2 horas da tarde eu estava no escritório dele, às 4 horas da tarde. Também é o seguinte, cara, você tem que ter um pouco de sangue no olho, né? Você tem que partir pra bolacha, né? Então, às 4 horas da tarde já tinha sido ajuizada uma ação na Justiça Comum, porque aí a pancada vai ser mais dura, né? A gente vai tirar a luva de boxe, né, da justiça, do juizado de pequenas causas e pega a marreta para bater na Justiça Comum, né? E aí nós já ganhamos a tutela antecipada, o Facebook já foi notificado, tem que devolver o meu acesso sob pena de multa diária. Não vão devolver, já sabemos todos disso. Aí a multa diária vai provavelmente decuplicar, eles não vão me devolver. Aí a multa vai aumentar mais um pouquinho, até que vai chegar na esfera criminal. Aí, quer dizer, eu vou ficar sem WhatsApp por, sei lá, um mês, talvez. É um absurdo. Não, isso aí os caras dizem. É surreal. Estamos numa democracia. Aí aquele cara de cabelo azul, né? Lá da equipe de censura do Facebook, ele diz: eu tô fazendo isso em nome da democracia. Cara, é uma piada pronta, né? É realmente uma piada pronta. E é uma piada tão pronta que é inevitável que até uma ameba com prisão de ventre consiga perceber a verdade. Não dá mais para esconder, né? Como você vai propagar que caçar o WhatsApp de um professor, né? Eu sou professor, né, cara? Eu não sou terrorista, né? Caçar o WhatsApp de um professor que trabalha por cima com criança.
é uma medida de defesa da democracia. É um troço tão absurdo que o tiro sai sempre pela culatra. Aliás, isso é uma característica super interessante do mal, né? O mal, ele é sempre autodestrutivo. Isso está dentro da regra da natureza, né? Quando você bota Deus na equação, né? O mal, ele forçosamente é autodestrutivo. Então, eles agem desse jeito achando realmente que vão me calar. Aí eu fiz um vídeo de denúncia desse negócio de 1 minuto. Cara, esse vídeo já tem, sei lá, 100 mil visualizações. Eu vi. Tá vendo? Pois é. Então, eles, na verdade, vão me catapultar para outro nível de visualização. É bizarro, né, cara? É uma coisa sinistra. É absurdo. Você participou do 7 de setembro em São Paulo com a gente, na Avenida Paulista. Foi. Fala do 7 de setembro e fala da importância das eleições para a nossa turma e para o nosso público. Ótimo, ótimo. Nossa, esse é um assunto maravilhoso. Bom, gente, vamos começar pelo 7 de setembro, né? O 7 de setembro, ele tem um valor simbólico enorme, porque nós estamos comemorando o 200º aniversário da nossa independência, que é um negócio sensacional. Ficamos independentes de Portugal, estabelecemos o Império Brasileiro, que foi espetacular, né? Ave Império. Eu votei na monarquia constitucional, eu tive essa capacidade. Eu tenho muito orgulho disso, para te falar a verdade. Eu era um jovem é aquela coisa, né? Pífia, né, intelectualmente, mas por alguma inspiração divina, eu votei na monarquia constitucional e meus amigos dizendo assim, você tá maluco? Eu falei, não tô maluco não, nós precisamos de um símbolo, né? Eu era um cara precoce, talvez, sei lá. Mas enfim, então a gente ir para as ruas nesse momento, no 7 de setembro, tem várias conexões simbólicas fundamentais, entendeu? Mas, trazendo para o campo especificamente da política, olha só, a gente foi para as ruas para defender um elemento, que é o presidente Bolsonaro, que está defendendo as pautas que nós prezamos. Então, na verdade, nós fomos num nível mais fundamental às ruas para defender as pautas que nós prezamos. E, evidentemente, a gente vai levantar a bola daquele cara que tem poder, que está trabalhando do nosso lado, né? Então, isso é o povo com o presidente contra o deep state brasileiro. Aí você diz, pô, mas que legal, né? Mas vamos olhar agora a coisa de um ponto de vista um pouquinho mais macro, né? Vamos dar um zoom assim para fora e vamos olhar para o mundo. O que está acontecendo no mundo agora? Nós temos uma grande guerra, que não é só cultural, né? Ela mata a gente mesmo, né? Tem sangue rolando e tudo mais, né? Que visa, né? Essa guerra, o objetivo dos nossos inimigos nessa guerra é a remoção da nossa liberdade. Eles agora têm tecnologia suficiente para fazer um controle e uma manipulação tanto do pensar quanto do agir a nível global e fazer com que a gente perca as nossas liberdades. Posso dar 1 milhão de exemplos aqui, mas um exemplo muito legal é você ver o esforço que estão fazendo para impedir a gente de comer carne. Você gosta de uma picanha? Sim. Mal passada? Eu adoro. Bacon. Sensacional, né? Os vagabundos, como o Bill Gates, por exemplo, eles querem que a gente pare de comer bacon. Ele quer que eu não coma mais a minha picanha, meu contrafilé, mal passado, com aquela gordurinha. Nossa. Eles querem que eu coma grilo. Eles querem que eu coma carne sintética. Eles querem que eu coma uma produção artificial feita a partir de bactérias e criaturas monocelulares que vão se reproduzir ali e fazer uma pasta proteica. Que eles vão depois botar um pouco de corante, flavorizante e tudo mais e vão chamar de bife. Cara, e tem idiota batendo palma pra isso. E é caríssimo. E o cara vai e compra. Comprei isso aqui porque é ecológico. Ecológico o quê, meu amigo? Você realmente acredita que o pum de um boi vai realmente fazer com que o planeta Terra acabe, cara? E é preciso ter um nível de debilidade profissional para você acreditar num troço desse, cara. O boi pode soltar o gás que ele quiser, ele não vai prejudicar o meio ambiente. Pro idiota que acredita nisso, né, cara, a gente pode fazer uma viagem no passado. Vamos voltar 500 mil anos? Voltamos 500 mil anos e vamos analisar o nível de CO2 na atmosfera. Era 8 vezes maior do que hoje?
né? E você tinha plantas enormes. Ah, mas como isso? Ora, o que come a planta? CO2. O animal, a planta come CO2. Você realmente acha que CO2 vai matar a planta? Como? E, cara, não dá. Não dá. E aí o pessoal fala que é efeito estufa, né? Porque aí você impede que o raio do sol saia, né? Mentira, mentira. Tem um monte de leituras que mostram que um sobe e outro desce. Não tem nenhuma correlação com isso. Aí o cara fala, você está mentindo. Não. Vamos analisar mais uma coisa. Ô, energúmeno, você sabe qual é a composição da atmosfera? Não sabe, né? Lógico, porque é esquerdista, então não sabe. A composição da atmosfera é mais ou menos a seguinte: 70% de nitrogênio. Ele não sabia disso, tá? Mas ele quer reclamar comigo que o pum da vaca vai matar o planeta. Mas ele não sabe nem que 70% da nossa atmosfera é feito de nitrogênio, tá? É esse cara que a gente está brigando, né? 20% é feita de oxigênio, um pouquinho mais, né? E o resto é feito de um monte de gases. Um monte de gases. Você sabe qual é mais ou menos a participação do CO2 nesse processo todo? É de aproximadamente 1%. 1%. Realmente você quer que eu acredite que 1% do gás, quer dizer, tem 100 bolinhas, uma bolinha dessas, né, vai fazer com que o planeta acabe. Cara, é ridículo. Eu me divirto com as palestras do professor Ricardo Felício, né, que ele é engraçado, né, cara, e ele esfrega a cara do idiota no chapisco. Porque, cara, não dá. Ô, Alê, eles estão dizendo pra gente que a grama é azul. É fácil a gente dizer que a grama é verde, cara. É fácil. O Brasil alimenta 1 bilhão e 500 milhões de pessoas no mundo, usando 11 a 13% da nossa área. Sabe o que é isso? Isso é medo. Isso é medo. Porque o Yuval Harari, por exemplo, não sei se você conhece esse cara, ele escreveu um livro horroroso chamado Sapiens. Todo brasileiro que gosta de ler livros e é assim, descoladinho, ele leu Sapiens e disse assim, nossa, é maravilhoso, conta a história da civilização toda, é uma coisa linda. Não, é um lixo. É um lixo ardiloso. O cara é inteligente, tá? Depois ele escreveu Homo Deus, que é pior ainda. Depois ele escreveu outra porcaria. O cara só escreve porcaria. Esse cara é o assessor intelectual de um outro desgraçado chamado Klaus Schwab. Se você não conhece, ele é o autor do livro O Grande Reset. Sim. Esse cara prega que a gente jogue todas as liberdades para fora, tire as propriedades privadas de todo mundo e aí você vai ser feliz. Né? Você não vai ter nada. Eu nunca tive nada. Eu não tenho nada. Eu não tenho privacidade. Eu não posso mandar uma mensagem para minha mulher sem o Estado ler. E eu nunca fui tão feliz. Cara, se você acredita num troço desse, você tem que ser muito débil mental. Não é possível, né, cara? Realmente é uma ameba com prisão de ventre. Eu uso esse exemplo porque é real. É aquela capacidade cognitiva ali, né? E esses caras todos, o que eles querem? Eles querem que a gente pare de comer carne bovina. Aí você diz, pô, Eduardo, mas por quê? Aí eu vou te dizer a razão principal, e eu vou te dizer, você que está nos assistindo, você não vai acreditar, porque você não leu o Marquês de Sade, né? E nem leia, mas só acredita do que eu estou falando, se tiver muita vontade, leia lá o Marquês de Sade, mas eu não recomendo não. Enfim, o Yuval Harari, ele quer que nós comamos carne humana. Ah, Eduardo, você está viajando, isso não é possível, o cara escreveu Sapiens, eu li aquele livro, eu gostei, é tudo fofinho. Procura uma entrevista, um bate-papo do Yuval Harari com o Paul Singer, outro bandido. E é insensadíssimo. Pode ver lá, Paul Singer, palestra nas melhores universidades, Harvard, tá lá, Harvard aplaude Paul Singer. Paul Singer chega lá e diz assim, olha só, vamos matar 80% da população, porque aí vai ser tudo legal. O cara é o Thanos. Não, tem vários Thanos aqui no mundo, cara. O cara quer uma luva mágica pra fazer assim e matar bilhões de pessoas. E nego aplaude isso, cara. O cara devia ser trancafiado no manicômio, né? Na solitária. Mas o cara o cara tem muito mais poder do que eu, né? Nós vivemos uma guerra espiritual. Espiritual. E é sempre isso. O segundo livro do Harari é Homo Deus, que ele justamente quer racionalizar uma alegada estupidez de você ter a noção de que existe um Deus. Eu não sei se você conhece o planeta Terra, assim, em termos de condições para a existência de vida. Mas se eu citar aqui a quantidade de coisas extraordinariamente específicas que são necessárias para que haja vida no planeta Terra, é um leque tão... Eu poderia falar aqui 2 horas sobre isso. É um leque tão bizarro que você vai dizer, não é possível. Não é possível. Não deveria haver. O nosso planeta é inclinado, assim, sei lá, 10%
um percentual certinho ali. Eu tenho um simulador planetário que faz uma série de contas sobre grandes parâmetros, né, naturais. Você pega esse negócio, você mexe 1 grau, em 50 anos acabou a vida do planeta. Você acelera o planeta Terra, a gente gira, né, 24 horas por dia, né? Isso dá uma velocidade linear na ponta de mais ou menos 1.000 e poucos quilômetros por hora. E a gente acha que está parado, né, cara? Mas a gente está andando a 1.000 e poucos quilômetros por hora. Então, se a gente acelera isso um pouquinho, o planeta acaba. Se a gente freia, o planeta acaba. A nossa composição atmosférica é exatamente desse jeito. Senão o planeta acaba. A vida, né? A água, ela tem uma estrutura molecular que permite ela uma característica extraordinariamente bizarra. Ela é mais densa, é o único elemento que é assim, tá? Olha isso, olha que loucura. E a água que é o elemento mais fundamental para a vida. A água é mais densa a 4 graus do que a 0. Qualquer elemento, você vai baixando a temperatura, a densidade vai aumentando. Por alguma maracutaia divina, que eu não entendo, quando você chega a 4 graus, a água é mais densa do que a 0. Cara, é coisa de louco. E aí o que acontece? Os mares não congelam. Congela em cima e embaixo fica 4 graus. Cara, aí você vem dizer, não, Eduardo, olha só, vamos pensar de outra maneira. Vamos pensar em termos planetários, cósmicos. Teve o Big Bang e aí o universo se formou. Porra, só pode ser sacanagem, né, cara? Quer dizer, então tinha nada, aí o nada explodiu e aí formou esse troço todo. Eu prefiro Deus, né? Eu também. Pois é. Exatamente. Então, você vê como é difícil para esses caras venderem, porque a quantidade de mentira envolvida no conjunto de raciocínios, das narrativas bizarras dos regressistas é tão grande que o cara não... É muito difícil. Então, a gente tem aí motivo para grande esperança. Esses caras estão vendendo geladeira para esquimó, cara. Entendeu? É difícil. Eu não. Eu tô vendendo picanha para churrasqueiro, pô. Nessas eleições, se nós fôssemos resumir, Jair ou já era. E nós conversávamos há pouco, antes de iniciar o Zaracast, eu e o meu amigo Eduardo, e nós estávamos falando sobre a importância das casas legislativas, que não adianta o presidente sozinho. Nós precisamos do Bolsonaro, né? Em São Paulo nós queremos o Tarcísio, mas precisa de apoio nas casas legislativas, tanto nas assembleias estaduais quanto em Brasília. Fala para nós sobre isso. Perfeito. É a história da cereja, né? A cereja do bolo, ela se reflete não só no establishment executivo, né? Nas grandes instituições e tudo mais, mas principalmente no establishment legislativo, né? A gente precisa... e isso vai se tornar cada vez mais precioso, eu vou explicar logo. Mas a gente precisa ter domínio das assembleias legislativas, das câmaras municipais, com a mesma importância que a gente tem, né, tem que ter esse domínio no Congresso Federal. Então, é necessário que nós tenhamos muita atenção em quem a gente vota para a Assembleia Legislativa, que nessas eleições é isso que está sendo disputado, né? Assembleia Legislativa Estadual quer dizer, deputado estadual, deputado federal e senador. A gente tem que ter muito cuidado com o voto no deputado estadual. Sabe por quê? Todos nós estamos aqui irmanados na redução de poder federal, na redução de centralização de poder. Para onde vai esse poder? Quando você tira o poder do governo federal, o poder cai por herança automática para o Estado. E aí você vai ter o quê na Assembleia Legislativa para então exercer esse poder? Você tem que ter gente que nem o Alê, que vai defender as pautas certas, entendeu? Então não é um cargo desprezível. Ah, não, deputado estadual, eu vou escolher ali o cara. Não, cara. Verifica. Ah, não, mas aborto não é uma pauta importante para um deputado estadual. Cara, se o cara não é contra o aborto, que nem um guerreiro sanguinário, ele é um vagabundo. Exatamente. Então você não vai votar no vagabundo. Não interessa se ele tem competência para votar contra ou a favor do aborto nesse momento. É um teste de caráter, né? Mas pensa no seguinte, amanhã ele vai ter competência, porque se a gente vai caminhar na direção de uma federação menos centralizada, que é o que eu prego, por exemplo, né, e muita gente, a gente vai dar poder para o deputado estadual para, por exemplo, definir pena de crime. Imagina você ter uma pena inacreditavelmente forte para um assassinato aqui em São Paulo e, vamos dizer,
perdão, baianos, eu vou usar vocês como exemplo, mas nada pessoal. E na Bahia você tem uma leniência do jeito que tem no Brasil hoje. O que vai acontecer com os bandidos? É uma questão lógica básica, né, cara? Lógica básica, eles vão migrar para a Bahia, óbvio. A gente teve o ministro Fachin, a quem eu vou me abster de adjetivar para preservar a integridade, né, a nossa liberdade e a permanência dessa comunicação nas redes sociais, mas vocês podem imaginar, tá? Imaginem bem, usem a imaginação, né? O Fachin proibiu o combate ao crime nas favelas cariocas. O que aconteceu? Todos os líderes de quadrilha, desde o PCC, e aí até me lembrei de outro membro do Supremo, até as outras grandes facções criminosas, elas se instalaram no Rio de Janeiro. É óbvio, né, cara? Óbvio, lá as forças de segurança não podem invadir a favela para prender vagabundo. Nem sobrevoar morro, né, de helicóptero. Foi proibido também. E isso ferra o policial, porque o sobrevoo do helicóptero faz com que o bandido perca muita eficiência, mas muita mesmo. O cara tem medo de botar a cabeça para fora, porque vai tomar, né? E toma mesmo. Então, imagina você ter essa política já aqui embaixo, né, no campo estadual, e São Paulo fazendo penas duras. Cara, você vai... É facílimo. Porque, na verdade, você não precisa nem implementar esse troço assim. A questão não é nem você não vai prender todos os bandidos, você vai expulsar eles. Você vai prender 2 ou 3 trouxas e o resto vai embora para outro lugar. Então você vai ter concentração de bandido em lugares de leniência. Isso vai tornar muito transparente para a população o motivo do aumento de criminalidade naquele lugar, né? E aí eles podem ou abraçar esse troço e se tornar uma anarquia completa, ou fazer o que eles vão fazer, que é começar a votar em candidatos mais conservadores que pensam em segurança pública da maneira mais adequada, né? Então isso é absolutamente fundamental hoje e será mais importante à medida que a gente conseguir avançar nossas pautas no Congresso. Exatamente. Daniel Silveira para o Senado no Rio? Daniel Silveira, 142. Cara, que número sensacional, né, cara? Eu li e falei, cara, que sacada ótima. Daniel Silveira, 142 para o Senado. Lógico, vai fazer um trabalho excelente. O Daniel Silveira é uma figura que eu acho curiosa. Ele tem a maior... ele tem físico de leão de chácara, assim, né, cara? Você imagina que você vai encontrar esse cara na porta de uma boate dizendo, você não pode entrar, não. Para com a briga aí, né? Não. Mas aí o cara tem um cérebro dentro daquela cabeça, cara. E isso é que é maneiro. Eu adoro quando tem essas divergências de aparência, assim, sabe? O cara parece que é um mó toscão. Não. O cara é sagaz, tem conhecimento, lê Olavo de Carvalho, é um cara bom, né? E ele tem coragem, né, necessária para peitar quem tem que peitar. O que eu digo sempre é o seguinte, que nós não basta ser de direita ou se dizer ser de direita ou ser conservador. Nós precisamos mais do que isso na base do governo. Nós precisamos, aí eu vou usar um termo aqui, de pitbulls, né? Não de poodles, porque a oposição ela não dá descanso. Então nós precisamos de quem tem coragem para fazer as coisas, para mudar. Nós estamos falando aqui de Daniel Silveira, que eu considero uma pessoa com coragem. Nós precisamos de pessoas com coragem para mudar. Perfeito. Meu amigo, eu gostaria de ficar conversando com meu amigo aqui nesse episódio do ZaraCast durante horas. Mas nós temos que encerrar. Infelizmente, estaremos juntos em breve. O Eduardo vai voltar. Nosso amigo Eduardo Vieira vai voltar. Passa para o público tua mensagem final. Maravilha. Como diria o Schwarzenegger, né? I'll be back. Exatamente. Mas então, minha mensagem final, gente, é uma mensagem de esperança, né? A gente está aqui numa situação onde é muito fácil a gente desanimar. É muito fácil a gente imaginar que essas grandes forças que estão agindo contra a gente, elas vão inevitavelmente vencer. Mas o tempo de Deus é um tempo diferente do nosso, né? Para Deus, toda a realidade aconteceu de uma vez só. Nós estamos aqui atrelados a esse corpo físico, andando no tempo de forma linear. Mas tem gente que deu uma olhadinha lá na frente, né? E viu o que aconteceu. E escreveu isso, e publicou, né? No livro mais lido do mundo. E tá tudo lá. Nós já ganhamos. Isso já aconteceu,
né? Numa esfera diferente, onde a gente não tem esse problema, essa restrição temporal que a gente tem, e nós já ganhamos. Então, o que a gente veio fazer aqui no planeta Terra, afinal de contas, né? Eu não sei você, mas eu vim tentar passar por aquela portinha estreita que Deus disse que se eu me esforçar bastante eu posso passar. E lá, se eu for aceito, eu vou passar minha eternidade. Então, se eu estou aqui num momento duro, né, num momento difícil, estou sendo perseguido, bloqueado, aquela coisa toda, eu estou aplaudindo isso. Se eu cometi um monte de pecados na minha vida, eu sou um miserável pecador, quais são as chances que eu vou ter de mostrar para Deus que, na verdade, eu não sou tão ruim assim, se eu passar resto da minha existência sentado no meu sofá vendo Netflix? Não, eu quero problema. Deus, me dá problema. Me dá luta, me dá adversários enormes. Eu quero 10 contra 1. Para eu poder enfiar porrada em 3, pelo menos, né? E eles vão me matar, eventualmente. Não tem problema, não. A gente não tem que entrar nessa briga para ganhar. A gente já ganhou. A gente tem que entrar nessa briga para brigar. Você está entendendo? Essa é uma briga que começou no início dos tempos. É a mesma. É a briga do bem contra o mal. A gente tem que entrar na briga para brigar pelo dom de brigar, pela glória de brigar, pela dádiva de ter a oportunidade de brigar. Você está entendendo? E aí, meu amigo, olha o que acontece, tá? Eu vou brigar contra 10 aqui, tá bom? Exemplo hipotético, tá? Eu vou matar um, pelo menos, tá? Eu tenho me capacitado para isso. Talvez eu mate mais. Mas beleza. Matei 3, feri mais 4 e no final das contas me mataram, tá bom? O que vai acontecer com os 7 que sobraram? Cara, por cima do meu cadáver vão surgir 40, né, cara? Imagina se isso é televisionado. Professor é juntado por 10 vagabundos, mata 3 e morre. Primeiro, as minhas chances de passar por aquela portinha aumentaram muito. Então eu vou morrer grato. Você tá achando que você tá me matando e tá me fazendo mal? Trouxão! Você vai se arrepender disso. E eu vou te agradecer até o fim dos tempos, né? E eu, passei por aquela portinha. Se Deus quiser. 40 vão se levantar, cara, em revolta. Como fizeram essa covardia? Que sacanagem! E vão acabar com esses 7 que sobraram. Você tá entendendo? Isso é a história da igreja. É a história da igreja. Sempre foi assim. Mata um e se ferre muito, malandro, porque surgem 20. Em escala menor, o que está acontecendo quando as pessoas veem a sabatina do Bolsonaro na Globo? O cara que é despolitizado, ele olha para aquilo e diz assim, cara, que sacanagem! Eu vou votar nesse cara agora. Eu não ia não, mas agora eu vou votar nesse cara. O ser humano, ele é bom, ele é justo, ele foi treinado para isso pelo arcabouço cultural judaico-cristão. Nós temos isso entranhado dentro da gente, a programação linda de Deus, é o amor, né? Então, gente, como é que o lado de lá pode esperar ganhar de algum de nós? E nós todos juntos, milhões e milhões de pessoas que pensam do mesmo jeito que eu. Nós, meus queridos, nós somos imbatíveis. Nós somos imbatíveis. Ai de quem se levantar na minha frente. Eu sou imbatível. Você pode me matar. É fácil. Mas você não pode me vencer. Ninguém vence um cristão, meu querido. Por causa disso que eu acabei de dizer. Se você me matar, aí é que eu ganhei 3 vezes. Então, gente, podem ficar esperançosos, né? Levantem a bunda do sofá, né? Porque senão aquela portinha ali vai continuar muito estreita, né? E vamos pra luta, porque a gente já ganhou. É festa. É lutar cantando, cara. É isso. Minha mensagem final. Muito obrigado. Meu amigo, muito obrigado pela tua participação. Foi um prazer te receber aqui, né? Quero que você volte a participar. Muito obrigado, Alê. Eu que te agradeço. Meus amigos, muito obrigado pela participação de vocês em mais um episódio do ZaraCast. Esse espaço é meu, é do Eduardo, é nosso. É um espaço da direita, dos conservadores. Nós defendemos pautas conservadoras. Nós não vamos parar de lutar. Queremos o Brasil na ordem e no progresso. Um forte abraço para todos vocês e até a próxima.